Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje temos uma passagem bíblica que traz grandes reflexões para o nosso crescimento espiritual. Antes aqui de ler o versículo, quero lembrar você que todos os dias estamos aqui com a leitura da palavra, o entendimento da palavra e uma oração. É uma ótima oportunidade para você seguir um devocional, seguir a Jesus Cristo conosco. Estamos caminhando e o caminho é Cristo, o único caminho. E quero agradecer você que tem comentado e curtido e compartilhado. Os comentários eu leio todos. Deus abençoe você. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. Então vemos aqui o texto falando da viúva de Naim. Naim era o nome da cidade que essa viúva morava. Ela era conhecida como uma moradora de Naim. E Jesus estava chegando na cidade, e o texto também, no versículo anterior, que não lemos, está dizendo que uma grande multidão acompanhava Jesus Cristo. E também vinha uma grande multidão seguindo esse funeral. Alguns comentaristas, vai dizer que ali se encontra duas grandes caravanas, uma da vida, outra da morte. Então vemos, por exemplo, Jesus Cristo chegando, como ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus chega diante daquela situação, e do outro lado vem o último inimigo que a Bíblia diz que será vencido, é a morte. Jesus Cristo depara com aquela situação. Em diversas vezes, milagres na Bíblia, eu vi as pessoas correndo para Jesus. O cego, por exemplo, de João 9, ele não corre para Jesus, mas ele grita, até o ponto de Jesus mandar chamá-lo. Vemos, por exemplo, paralítico, leprosos, chegando a Jesus e dizendo: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar, me limpar. E então, diversas vezes, vemos pessoas correndo para Jesus e clamando, prostrando, humilhando diante de Jesus Cristo. Mas aqui essa viúva estava tão enlutada, com tantas dores, com tanto sofrimento. Naquele tempo, era muito diferente dos tempos de hoje, onde as pessoas não tinham meio de INSS, aposentadoria. Aquela mulher, todas as esperanças que ela tinha havia se acabado. O marido já havia morrido, não se sabe como. Agora o único filho que ela tinha que serviria para cuidar dela na velhice, ou que também que serviria como para conversar, para curtir um Natal, um fim de ano, um aniversário, para contar caso, acabou ali a família daquela mulher. Agora todas as esperanças haviam se acabado, o filho tinha morrido, aquela mulher estava simplesmente chorando, porque não tinha nem força mais para clamar por Jesus Cristo, para clamar para Deus. E o que me impressiona aqui é que, então, diante de uma grande tragédia, primeiro é um jovem morto. Isso já é uma tragédia, morrer antes de virar um adulto, de alcançar certa idade. Segundo, era filho único, o único filho. A tragédia fica pior. E terceiro, era uma viúva. Então, a esperança tinha se acabado. Mas aquela mulher não grita para Jesus, ela não pede para Jesus. Jesus chega perto daquela mulher e fala uma coisa muito estranha. Porque você nunca deve dizer para uma pessoa que está chorando porque perdeu um ente querido: não chores. Nunca diga isso, porque aquela pessoa tem motivos para chorar. É o familiar dela que morreu, é ela que está sentindo a maior dor, ela tem direito de chorar. Quando você fala não chore, ela chora muito mais. Só que Jesus chega e fala: não chores. Jesus estanca as lágrimas. Não tem motivo de chorar, porque Jesus estava presente ali, era motivo de alegria, era motivo de esperança. Jesus tinha encontrado com a caravana da morte, vamos dizer assim. Então aquela mulher não pede nada para Jesus, e mesmo assim Jesus vai e realiza milagre. É por isso que tem pessoas que, até hoje, vemos pessoas que não têm
que tem pouco conhecimento, às vezes fica falando que você tem que clamar ao Senhor, porque o fulano de tal clamou, porque o outro clamou. Essa mulher não clamou. Jesus moveu-se de íntima compaixão no versículo 13. E o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Jesus nem queria ver aquela mulher chorar, o sofrimento daquela mulher. Ali também tinha alguém muito parecido com Jesus Cristo. De um lado estava Jesus Cristo, do outro lado estava a morte, é o contraste. De um lado tem o filho único de uma viúva, do outro lado temos o unigênito Filho de Deus. De um lado vemos aquele que estava morto, do outro lado vemos aquele que estava destinado a morrer pela humanidade, ressuscitar e vencer a morte, arrancar o seu agrilhão, o último inimigo a ser vencido. Então nós vemos aqui, de um lado, Jesus Cristo, imaginando talvez, eu acredito, Maria chorando na sua morte. Isso é algo para ser lembrado. Mas o versículo 13 do capítulo 7 vai dizer que Jesus Cristo entregou o filho para sua mãe. Então Jesus Cristo devolve a esperança. Aquela mulher que não tinha mais nenhuma esperança da vida, viúva, não tinha mais filhos, estava indo enterrar a única esperança que ela tinha. Jesus Cristo devolveu a esperança para ela, e é esse Jesus Cristo que nós esperamos. Qual é a sua esperança? Qual é a sua bendita esperança? O que é que você espera de Jesus Cristo, ainda nessa terra ou em uma vindoura, na vida eterna? Nós esperamos novos céus e nova terra. Você tem alguma esperança ainda nessa terra? Vamos orar? Senhor Jesus, vimos, Pai, nesse devocional que o Senhor é um Deus que devolve a esperança para aquele que não tem. Vimos, Pai, nesse texto que o Senhor se comoveu de íntima compaixão por aquela mulher que nem clamou pelo Senhor. O Senhor, meu Pai, tomou a iniciativa. Por isso a Tua palavra diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Deus, toma, Pai, em Tuas mãos as nossas vidas. Todas as pessoas que têm orado comigo e pedido oração, toma, Pai, em Tuas mãos. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que observa o sofrimento do ser humano. Abençoe-os em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim o permitir.